me converti ao catolicismo, né? E era muito assíduo, muito frequente. Eu e minha esposa e a parte, né, da minha sogra, né? Meu sogro, que faleceu há pouco tempo. Então, a minha família toda era, da parte da minha esposa, era católico, apostólico romano, né? Praticante, bem... Praticante e tal. Nessa viés, inclusive, eu conheci o padre Fábio de Mello, com quem eu gravei projetos, né? CD, DVD. Você tornou um amigo, inclusive? E aí, ele é a pessoa que foi determinante para que eu entendesse espiritualidade. Sério? O padre Fábio de Mello. E como é que foi isso? Ele percebeu, numa homenagem que ele mesmo propôs à produção que me convidasse, né? Que ele falou para a produção assim, A produção ligou para ele e falou assim, padre, a gente já preparou a homenagem toda, tá tudo ok. Mas tem alguma coisa que o senhor gostaria de pedir que a gente ainda não atendeu o senhor? Tem alguma coisa que a gente pode fazer que o senhor ia se sentir mais confortável nessa homenagem? Tem sim. Eu preciso que vocês chamem o André Leono para cantar uma das minhas canções. Eu já até sei qual é. E aí ele escolheu uma canção para eu cantar chamada Contrários. E aí nos tornamos amigos ali. E essa relação acabou se a mantém? gravação, nós fomos para jantar num lugar. Ele queria que eu ficasse com ele, né, nesse processo de sair do estúdio e ir pro restaurante, que era um restaurante que o seu Raul tinha uma parceria ali, né? E aí saímos em alguns carros e tudo, e aí eu fui com o padre no carro. E aí o padre, conversando comigo no carro, ele falava assim, Leono, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Eu falei, pode perguntar, padre. Eu olho para você e eu vejo uma tristeza, eu não sei, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu desabei dentro do carro. Tava as empresárias do padre na frente, eu e o padre no banco de trás. Aí eu desabei na frente deles, aí tiveram que parar o carro, porque a Léo não conseguia dirigir. Eu tive uma crise de choro muito forte no carro. Ele acessou um lugar dentro de mim ali, né? Que, né, já tava precisando de alguém para tocar naquele lugar há muito tempo, né? E aí ele, cara, você quer conversar com a gente? O que tá acontecendo? O padre Fábio foi muito importante nessa hora. Muito, mas muito mesmo. Foi através dele que você conheceu Jesus ou não? Foi através dele que eu conheci Jesus mesmo, né? Aliás, até o próprio evangelho, né? Eu, nessa época, já estava há alguns anos como católico. E na minha casa tinha muitos altares. Era um altar do Menino Jesus, um altar da Santa Divisa, um altar da Nossa Senhora de Fátima, um altar de... Eu tinha muitos altares na minha casa. Fiz até canção para Nossa Senhora da Aparecida. Tem um cruzeiro católico que a canção que abre o cruzeiro, que embala o cruzeiro, é Navegando com Nossa Senhora, uma canção que eu compus. Então, assim, eu era realmente dedicado nesse negócio aí. Como tudo que eu me pus a fazer, eu me dediquei. E aí, resolvi contar tudo pra ele. Falei, padre, eu tô com um problema. A minha carreira tá assim, assim, assim. Eu tô com um contrato assim, assim. Tô precisando resolver umas questões. E aí, foi quando ele me ajudou, botando alguém muito bacana, né, pra me acompanhar juridicamente. E aí, ele me transicionou do ponto em que eu tava no Raul Gil, com a carreira meio que estagnada ali dentro do programa. E aí eu fui para Som Livre, da Globo, né? Do Grupo Globo. E aí na Som Livre nós lançamos foi onde eu lancei o meu terceiro álbum secular. Nesse álbum eu gravei 2 canções sacras, né? Que eu regravei Espíritos... Eu regravei... gravei a minha primeira canção evangélica totalmente, né? Que era uma canção totalmente cristã. Já tinha gravado outras 2, que era Espírito Santo e Ele Tem Poder, da Cassiane. E ali eu já estava mais integrado a esse ambiente, né? Mas não deu nada. E eu continuava doente. E aí eu simplesmente não quis mais me dedicar à minha carreira. Mas como é que foi a sua busca por Jesus? Comecei a não me dedicar tanto nessa relação profissional que eu tinha com o escritório, que era em Minas nessa época, em BH, lá na Pampulha. E daí o sotaque ficou um pouco mais mineiro também. E aí nessa relação, o padre
só falava de Jesus, 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 porque eu nunca vi o padre falar de uma santa, de nada e tal, nas entrevistas, nos eventos, a gente viajou muito junto. E aí eu voltei para casa e falei, amor, eu nunca vi o padre falar de santa, de nada. Será que ele não acredita nessas coisas? Aí ela falou assim, amor, por que você não pergunta para ele? Você tá com ele toda semana quase, todo mês, em algum evento. Falei, tá. Aí um dia, voltando de um evento, a gente num carro, levando a gente para um hotel, falei, padre, eu preciso te fazer uma pergunta. Ele, sim, meu filho. Eu nunca vi o senhor falar das santas, dos santos e tal. Nunca vi o senhor falar. Ele, bom, você tem Bíblia em casa? Eu falei, tenho. Tem algumas lá, mas eu nunca li, não. E era a Bíblia do católico? Não, eram várias Bíblias. Eu tinha umas 2 ou 3 Bíblias católicas, né? Que uma delas ficava aberta lá no Salmo 91. A vida toda, com a poeira, chegava a fazer uma crosta em cima daquele texto. E eu nunca chegava ali para ler. E eu ganhava Bíblias nos shows também, Bíblias evangélicas, né? Bíblias já numa linguagem diferente. Mas eu não sabia o que era certo ler, eu só ia aguardando lá, né? E muitos livros também de entendimento cristão. Mas eu nunca toquei neles. Eu ganhava muito presente também de CDs e DVDs, na época do CD e DVD, de artistas cristãos, que eu encontrava em aeroporto, aí encontrava o Willy Nascimento, encontrava algum cantor conhecido da época, Toque no Altar. Aí eles, ô Leono, toma aqui um CD da gente, não sei o que e tal. Então lá em casa a gente escutava muito Toque no Altar, o Willy Nascimento, Rose, então, Marcos, você já tinha Marcelo. esse contato, né, com o mundo espiritual, assim, Sim. através de canções? A Rose Nascimento ia direto nos shows, em shows meus, às vezes em restaurante, em birosca, tava lá uma mesa com a Rose Nascimento olhando pra mim e falou, gente, o que eu vou fazer agora? Vou ter que cantar? Olhando com ela, olhando pra mim. É uma responsa, né? Então eu passei por essas coisas. Aí o padre... quando você voltar, depois que você der uma lida lá nessas bíblias que você tem em casa, aí você volta aqui, né? E aí você me conta se na Bíblia que você leu lá, se tá falando alguma coisa dessas santas e santos e o que eles fizeram, o que eles pregaram. Então aí você volta aqui e me conta. Se você me mostrar, aí eu começo a pregar sobre eles. Só que eu não encontrei nada, né? Gente, isso é muito doido. Eu não encontrei nada. Padre. Porque ele é padre. Exatamente. Sim, mas ele era professor de teologia na faculdade. Ele era do mestrado. Então, ele não tem como... Ele dando aula na faculdade, né, na Universidade Paulista, ele dá aula Aí vem falar aqui sobre santas e santos, e que em curso de teologia não vai se falar sobre isso. E a resposta dele foi muito interessante, de teologia né? não vai se falar sobre ele isso. não simplesmente falou pra você o que ele pensava. Ele falou, vai ler a Bíblia. Então, ele te incentivou a ler a Bíblia para que você tivesse a sua resposta. Sim. E aí, eu não precisei ler muito, porque eu comecei a ver que... Me tira uma dúvida. Eu nunca li a Bíblia do católico, né? Pra quem não sabe, assim, a Bíblia... Mas eu também não. Então, a minha é que a Bíblia do católico tem livros que a gente não tem na Bíblia entre evangélica. 5 e 7 livros a mais, né? Onde você vai ter ali livros históricos, né? Que não são a minha inspirados. Dúvida é essa. Esses livros que estão na Bíblia católica falam alguma coisa sobre santo ou não? Eles são livros que contam os momentos, né, históricos onde a coisa acontece. Então, você pega, por exemplo, primeiro e segundo Macabeus. É um povo, por exemplo, ali da galera de João Batista. O pessoal vai se remeter aos essênios. Né, uma galera que tinha uma parte deles que era mais revolucionária. Eles queriam brigar por alguma coisa, mas eles usavam violência. Mas quando você chegava lá perto do povo deles, lá eles viviam de maneira igualitária, cuidavam de órfãos, viúvas, repartiam as coisas. Então, tanto quando Paulo se converte, Paulo vai lá conviver com essa galera para ele aprender sobre Cristo, porque ele teve um encontro com Jesus, mas ele não andou com Jesus, né? Então, aí ele vai lá para o meio dos essênios, dos macabeus, onde ele vai aprender quem era Jesus. Aí ele volta na Galácia e diz, escreve a eles dizendo, eu demorei um pouco para voltar aí, mas agora eu tenho que dizer para vocês, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não tinha nada sobre santos, né? Falando não tem no livro... Nada. Não existe isso Isso aí é uma questão que a gente viu lá no livro de Corinto, né? Um aviso, né? Que a igreja de Corinto queria introduzir as pessoas na doutrina. E como a Grécia era acostumada a muitos deuses, eles começaram a
a fazer isso dentro do templo, né? E aí Paulo chega, gente, não tem como fazer isso, né? Vocês vão ter que decidir o que vocês querem fazer. E aí Paulo chama a atenção da igreja de Corinto sobre isso. Dali talvez teria surgido a igreja católica, né? E que mais tarde se instituiu em Roma, né? Eu sei que quando eu voltei para casa, eu voltei com algumas questões, né? E aí virei para minha esposa e falei assim, amor, eu não quero ir mais nas missas. Ela, por quê? Porque quando o padre me pediu para ler, eu descobri que Jesus não está mais na cruz, como a gente vê quando chega na nossa igreja, que a gente congregava na igreja, numa basílica de Nossa Senhora da Conceição em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E eu vejo o Senhor Jesus lá no alto, no lugar mais alto do altar, numa cruz, pregado, sangrando lá. E a Bíblia diz que ele não está mais nesse lugar. Quando a gente entra no templo, do lado esquerdo tem Jesus deitado num sarcófago, num caixão. E a Bíblia diz que Jesus não está no túmulo mais e que o túmulo está vazio. Esse negócio está estranho para mim.